A série da Netflix sobre o reinado de horror de Jeffrey Dahmer, embora conte partes da história do criminoso, apresenta uma cronologia complexa e difícil de ser entendida. São usados alguns elementos vagos para definir a cronologia e o vai e volta no tempo acaba deixando tudo muito bagunçado. Hoje eu vou te ajudar a entender a cronologia dos acontecimentos mostrados na série. Salve gente, Márcio aqui do Antessala Stream Video e é um grande prazer retomar a produção de conteúdo para vocês aqui. Dito isso, bora lá dar uma analisada nessa série. A gente começa pela linha cronológica que o programa adotou, uma linha cronológica meio complicada, meio complexa de ser entendida. E de cara eu já te falo que a Netflix deu um tiro no pé em sua tentativa de abordagem a partir da visão das vítimas. A série explora a história das vítimas e suas famílias, porém faz uso de saltos no tempo para mostrar elementos da infância de Dahmer. Então à medida que a gente vai vendo as incursões de um Dahmer adulto contra as suas vítimas, recortes de uma infância um tanto triste e de abandono são mostrados no que parece realmente uma tentativa de humanização do serial killer. Para complicar tudo, gente, a série lança mão de mecanismos que dificultam a compreensão do transcorrer do tempo. Além de não fixar de uma maneira muito clara a passagem do tempo, ocasionalmente ela usa de cartões de título inutilmente vagos, como algo do tipo um ano depois. Teria sido mais fácil fixar as datas específicas para melhor compreensão do público. De qualquer forma, eu organizei a linha cronológica para você aqui hoje, então vamos lá. A história começa em 1959, o ano em que Lionel e Joyce Dahmer têm um filho. Após a descoberta da gravidez, a Joyce revela ter vários problemas de saúde mental e Lionel fica preocupado que a variedade de medicamentos que ela está tomando possa afetar o bebê ainda não nascido. E essa dúvida abre o primeiro ponto para a humanização do Dahmer. Teria ele se tornado o que se tornou por culpa da sua desequilibrada mãe, que usava medicamentos que poderiam afetar a formação da criança? A questão é que isso inicia uma sequência explorando a infância de Dahmer. Trechos da infância são mostrados no programa, porém maiores detalhes da verdadeira história desse período de formação de Dahmer são omitidos. A gente fica apenas com alguns flashes da infância dele e acabam focando demais nos problemas mentais de Joyce, na ausência de Lionel e nos problemas de casal entre os dois. Tudo isso vem em um retrato que parece querer significar que Dahmer foi uma criança abandonada pelos pais e viviam presos em seus próprios problemas. Ainda em 59, a gente tem o início do episódio 6, que mostra o nascimento de Tony Hughes, uma futura vítima de Dahmer, que desenvolve surdez permanente quando bebê após uma reação a antibióticos. A gente salta para 1966, ano em que a gente vê o Lionel ensinando sobre taxidermia a Jeffrey. Jeffrey, com apenas 6 anos, volta para casa e descobre que a sua mãe tentou suicídio. Segue-se uma grande discussão entre a sua mãe e seu pai. Jeffrey, já mostrando claros sinais de perturbação, captura girinos para dar de presente para sua professora. Agora, vejam só que loucura isso. Enquanto os outros alunos dão maçãs, o Jeffrey chega lá com um pote cheio de água e com girinos aprisionados. Acaba que a professora dá o vidro com girinos para um outro aluno que leva esses bichinhos para casa. Jeffrey segue o garoto, invade a casa dele e furta o vidro com os girinos. O próximo passo é derramar óleo de motor no vidro para matar esses girinos. Não teria sido mais simples devolver os pobres girinos para a natureza? Aliás, isso é algo que uma pessoa normal teria feito, né? Aliás, uma pessoa normal nem teria dado girino para ninguém de presente. Ali nesse trecho a gente já vê a mente perturbada dele em ação. Para ele matar é uma opção que parece muito simples, fácil e até prazerosa. E aqui um traço característico de serial killers. O abuso de animais é muito comum entre eles. Em outra cena, Jeffrey e Lionel encontram um gambá morto debaixo da casa. Jeffrey mostra uma curiosidade diferenciada sobre a criatura falecida. Na tentativa de encorajar seu filho retraído e quieto, Lionel incentiva esse fascínio por cadáveres e ossos. Eles então começam uma taxidermia secando animais mortos encontrados na estrada. A gente pula para 1977, ano em que Lionel e Joyce se divorciam. A Joyce ganha a custódia do David, que é o irmão mais novo do Jeffrey. O Jeffrey não lida bem com o divórcio e acaba abandonado sozinho na antiga casa de seus pais, o que leva ele a desenvolver um problema cada vez mais grave de embriaguez. Daqui em diante, um Jeffrey já adolescente percebe de maneira bem consciente sua atração sexual pelo mesmo sexo. Ele começa a se exercitar, coleciona revistas de musculação. Ele também descobre depois de uma pescaria que tem um fetiche por vísceras. Apesar de um certo gosto por contar piadas e travessuras, Jeffrey é impopular na escola. Ele tem poucas ou quase nenhuma habilidade social e é considerado estranho por seus colegas
de classe. Retornando para casa, Jeffrey sempre cruza com um jovem rapaz que corre sem camisa e fica fantasiando com aquele rapaz. A visão dele é de deixar o rapaz inconsciente e atacar ele sexualmente. Ele se esconde em alguns arbustos com a intenção de atacar o corredor, mas quando o rapaz se aproxima, ele sai dos arbustos com um taco de beisebol nas mãos, porém não tem coragem de executar a ação. E aí a gente vai para 1978, o ano que Jeffrey comete seu primeiro assassinato. Ele pega um caroneiro chamado Steven Hicks. Dahmer promete dar uma carona pro show, mas antes eles devem passar um tempo em sua casa primeiro. Jeffrey então convida o Steven para tomar umas bebidas e se exercitar um pouco. Depois disso, o Jeffrey promete levar o rapaz até o show. O Steven aceita, porém o tempo vai passando e Jeffrey não se mexe para levar o rapaz ao show. O rapaz fica alterado, Jeffrey tenta beijar ele e o rapaz resolve ir embora. Jeffrey então mata ele batendo nele com uma anilha e estrangulando. Na sequência a gente vê o Jeffrey quebrando o corpo do Steven e espalhando seus restos mortais para a propriedade dos seus pais. Logo depois, Lionel se reúne com sua nova esposa Sherry e leva ela para conhecer o Jeffrey. Ainda em 78, no mês de agosto, Jeffrey se matricula na Ohio State University. No entanto, ele, em grande parte por causa do abuso do álcool, ele acaba sendo expulso da faculdade. A gente vai então para 1979, ano em que o Jeffrey se alista no exército. Porém, ele acaba também saindo do exército em 81 com dispensa honrosa. E o real motivo da sua saída é, de novo, bebida. Mas Jeffrey não sai do exército antes de treinar como especialista médico e aprender o suficiente sobre tranquilizantes. E nesse ponto de 1981 a gente vê o Lionel falhando de novo como pai. Quando o filho sai do exército, frustrado, o que o Lionel faz? Outra vez ele acha mais fácil despejar o filho na casa de alguém. Ele deixa o filho na casa da sua mãe, que agora vai ter que lidar com ele. O Lionel quer seguir a sua vida com Sherry sem ter que lidar com seu filho. Então ele simplesmente joga o problema nas costas da sua mãe e deixa as coisas desse jeito. Jeffrey então vai morar com a avó paterna, Catherine, em West Allis, Wisconsin. Esse período compõe uma parte significativa da série de crimes reais da Netflix. Jeffrey trabalha em vários empregos, incluindo um açougue polonês e um centro de doação de sangue. Durante seu tempo com a sua avó, o Jeffrey rouba um manequim de uma loja de departamentos e leva para casa usando o manequim sexualmente. Mas a avó dele logo percebe e, para grande aborrecimento do Jeffrey, ela joga o manequim fora. Vamos para o início de 82, onde Jeffrey é preso por atentado ao pudor no Wisconsin State Fair Park. A gente chega então a 87 agora, ano em que Jeffrey mata 3 homens na casa da sua avó. O Jeffrey começa a drogar e agredir gays em uma casa de banho de Milwaukee. Em novembro de 87, ele mata a sua segunda vítima, Steven Taume, no Ambassador Hotel em Milwaukee. Dahmer consegue contrabandear o corpo para fora do hotel em uma mala grande. Meia loucura de um desequilibrado, a série da Netflix mostra Jeffrey no funeral de um garoto de 18 anos chamado Daniel Kikzek. Ele retorna ao túmulo mais tarde para desenterrar o rapaz. A partir de 87, o Jeff habitualmente droga e mata pessoas na casa da sua avó, membrando essas pessoas no porão e livrando-se de partes dos seus corpos em sacos de lixo. Jeff mais tarde admite ter experimentado os corpos, fervendo partes e mergulhando outras em ácido. Jeffrey mata então 3 homens na casa da sua avó, Richard Guerreiro, Anthony Sears e James Dockstader. Sua avó Catherine fica cada vez mais desconfiada, ela percebe o cheiro desagradável vindo do porão e descobre um pequeno altar satânico feito por Jeff. Em uma noite, Jeffrey traz Ronald Flowers para casa e droga seu café. No entanto, Jeffrey é incapaz de matar essa vítima em particular porque ele é interrompido pela sua avó. Desde o seu envolvimento com a história de Jeffrey Dahmer, Ronald apareceu em documentários sobre a sua experiência, alegando que se não fosse por Catherine, teria sido morto. Jeffrey abandona Ronald em um ônibus e ele acaba no hospital. O Ronald vai à polícia, mas eles não tomam nenhuma ação contra Dahmer, que nega as acusações. Durante esse tempo, Jeffrey agride sexualmente Sonsak Sintansonphone. Jeffrey é acusado e condenado a 1 ano de prisão. No entanto, o juiz desconsidera a família do Laus e é indulgente com Jeff, querendo dar a ele uma segunda chance. Em maio de 90, Jeffrey se muda para um apartamento humilde numa região negligenciada pela polícia. Ali vai ser o local ideal para ele praticar os seus crimes. Durante seu tempo ali, Dahmer matou pelo menos mais 11 homens. A maioria desses homens vinha de grupos minoritários e seus desaparecimentos eram rotineiramente ignorados pela polícia de Milwaukee. A série da Netflix mudou ou omitiu partes da história nesse aspecto, deixando de incluir muitas das vítimas de Dahmer. Uma das primeiras vítimas mostradas é Conerak Sintansonphone, que tem apenas 14 anos e é o irmão mais novo de Sonsak, que é o garoto que tinha sido abusado sexualmente por Dahmer. Foi esse abuso que rendeu para ele 1 ano de cadeia, que foi reconsiderado para que ele tivesse uma segunda chance.
chance. Outra vítima de Jeffrey é o aspirante a modelo Tony Hughes. Jeffrey fez amizade com Tony depois de conhecer ele no Clube 219. Depois de passar algum tempo juntos, ele mata o rapaz em seu apartamento. A família de Tony inicia um esforço comunitário para procurar o rapaz, depois que a polícia não oferece ajuda suficiente. E Jeff continua com seu delírio matando pessoas. Depois de um encontro casual do lado de fora de uma loja de bebidas, Dahmer atrai Konerak para seu apartamento, oferecendo-lhe dinheiro para posar para fotos. Ele droga o menino e perfura seu crânio na tentativa de transformar ele em um zumbi obediente. Konerak acorda e, semiconsciente, tenta escapar. Apesar de encontrar vizinhos e ser examinado pela polícia, Konerak é devolvido a Jeffrey e afirma ser seu namorado. Apesar de suspensos, os policiais que devolveram a vítima a Dahmer foram reintegrados. Enquanto isso, Glenda Cleveland relata repetidamente ruídos e odores suspeitos vindos do apartamento de Jeffrey para a polícia e para o dono do apartamento, para o senhorio que ele administra. A polícia rotineiramente não envia ninguém para o prédio e, no entanto, seus relatórios para o proprietário são bem-sucedidos e Dahmer recebe a notificação de despejo. Jeffrey conhece Tracy Edwards no Clube 219 e leva ele para casa com a intenção de matar. Eles conseguem lutar com Jeff e escapar do apartamento. Ele alerta a polícia que, ao revistar agora o apartamento e fazer algumas descobertas horríveis, finalmente prende Dahmer. O programa da Netflix mostra a polícia entrevistando Jeffrey, que é muito cooperativo, diz onde eles podem encontrar os restos mortais de muitas das suas vítimas. Esse tipo de entrevista geralmente forma a espinha dorsal de filmes e séries de crimes reais. Em Ohio, uma equipe forense descobre os restos mortais de Stephen Hicks na casa da família Dahmer. Em agosto de 91, o reverendo Jesse Jackson viaja para Milwaukee para se encontrar com a comunidade negra local e discernir como a discriminação desempenhou um papel tão relevante nos repetidos fracassos da polícia de Milwaukee. A gente pula para 92, ano em que o Jeffrey é sentenciado e julgado. O júri rejeita a alegação de insanidade da defesa, garantindo que ele vai acabar o seu tempo de vida na prisão. As famílias das vítimas dão declarações de impacto comoventes. Jeffrey é condenado então a 15 penas de prisão perpétua consecutivas. O apartamento de Oxford, onde muitos assassinatos ocorreram, acaba sendo demolido. Pegamos no ano de 94, o ano em que Christopher Scarver mata Jeffrey. Na prisão, Jeffrey recebe regularmente cartas de fãs e dinheiro de admiradores. Olha o absurdo. Jeffrey começa a desfrutar de sua fama recém-descoberta, procurando outros presos. Christopher Scarver, enjoado com esse comportamento, enojado com isso, pesquisa os crimes de Dahmer na biblioteca da prisão. Depois de ler sobre os crimes de Dahmer, Scarver se vê como um recipiente da vingança sagrada para as vítimas do serial killer. Antes disso, um preso tenta cortar a garganta do Jeffrey, mas não consegue matar ele. A família Dahmer recebe muita atenção da mídia, a ponto de Lionel ser entrevistado na TV. Lionel então lança um livro intitulado de sua visão sobre o filho. O livro não vende bem, apesar das boas críticas. As famílias das vítimas buscam vários cursos de ação legal. A mãe de Tony Hughes, Shirley, lidera um grupo em uma ação civil contra os Dahmers para impedi-los de lucrar com as mortes. O magnata imobiliário local, Joseph Zilber, compra todos os bens de Jeffrey e os queima para evitar que sejam comprados e vendidos como itens de colecionador. A série da Netflix mostra Jeffrey se interessando pela ideia de perdão divino e decide até se batizar. A cerimônia é realizada no mesmo dia em que o serial killer John Wayne Gacy é executado. Segue-se que enquanto Jeffrey limpava o ginásio da prisão, o Scarver é deixado ali sozinho com ele e nesse momento espanca ele até a morte com equipamento de ginástica. Nos procedimentos subsequentes, Joyce e Lionel vão ao tribunal discutir o que deve ser feito com o cérebro de Jeffrey. Joyce espera que o cérebro possa ser estudado para descobrir o que estava de errado com Jeffrey, enquanto Lionel quer simplesmente cremar o cérebro, assim como foi feito com o resto do corpo do filho. A série finaliza com o juiz no espírito de seguir em frente, ordenando que o cérebro de Dahmer seja cremado. E aí tá toda a cronologia na ordem correta da história de Dahmer. Inclusive, embora a série tenha mostrado a morte de Tony Hughes, o garoto surdo, como um acontecimento posterior à morte de Konerak, na vida real a morte de Hughes aconteceu antes da morte de Konerak. Inclusive, quando a polícia devolveu Konerak a Dahmer e foi até o seu apartamento fazer aquela checagem, havia um corpo de um homem afrodescendente no quarto de Dahmer. Aquele era o corpo de Tony Hughes. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor a cronologia da história. Não esquece aí de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu ainda tenho mais 5 vídeos para lançar sobre essa série. Então, já ativa as notificações na opção todas para você ser avisado assim que eu postar os próximos vídeos. No mais, valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.